Olá! O Conexões de hoje debate mais uma vez a educação. Desta vez, o tema central da discussão são as manifestações que ocorreram em todo o país e que tinham como principal reivindicação melhorias na educação brasileira. Mas além disso, você também acompanha no programa de hoje... Não é transplante de face, vou deixar bem claro que não é transplante de face. É sim um transplante do corpo dele para o próprio corpo dele. O rock goiano de bandas como Black Drawing Chalks e Violin serviu de inspiração para a construção do espetáculo Rock em Corpo. E para começar o programa de hoje, vamos falar sobre saúde. Em um procedimento inédito no estado, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás realizou uma cirurgia de reconstrução facial em um homem que teve o rosto deformado por um acidente com fogos de artifício. Confira mais agora na reportagem especial. A primeira cirurgia do processo de reconstrução facial realizada no dia 17 de setembro no Hospital das Clínicas da UFG durou cerca de 15 horas e envolveu o trabalho de pelo menos 20 profissionais. Nós estamos programando já há mais ou menos 6 meses, estudando o caso dele, avaliando bem, conversando com vários profissionais. E o que aconteceu, o rojão destruiu boa parte da face, do terço médio da face dele, mais ou menos 70% de estrutura óssea e pele. Então, como a ausência desses tecidos pela destruição que causou, nós precisamos ter tecido no local para poder reconstruir. Então, nós disponibilizamos de métodos de transplantes autólogos. Não é transplante de face, vou deixar bem claro que não é transplante de face. É sim um transplante do corpo dele para o próprio corpo dele. Nós precisamos, por exemplo, nós fizemos o transplante de pele e gordura da perna, da coxa, e levamos para a face, para podermos ter cobertura, podemos ter a futura reconstrução da estética nasal também, do lábio, do palato. Nesse primeiro momento foi exatamente levar o tecido para o local. É como se você desse para uma criança aquela massa de brincar e eles modelassem um boneco, modelassem uma casa. Nós precisamos desse tecido para modelar a face do paciente. Samuel Rosa Rodrigues, de 20 anos, teve o rosto deformado há cerca de 10 meses, em um acidente com fogos de artifício, enquanto trabalhava na iluminação de um show em Caldas Novas. Por causa do acidente, ele perdeu parte da boca, o nariz e também a visão de um dos olhos. O principal objetivo da primeira cirurgia é reconstruir o rosto de Samuel e permitir que ele volte a falar, a respirar pelo nariz e também a comer. A cirurgia plástica, nós pensamos sempre nesse binômio, função e estética. Num primeiro momento, o mais importante é a função, seguido da estética, porque ele está com traqueostomia, que é, ou seja, respirando por um orifício no pescoço, e está se alimentando por uma sonda que vai direto para o estômago. Então a ideia principal é essa, tentar fazer ele comer de novo pela boca e respirar pelo nariz, que é o que todo mundo faz normalmente, né? Nós temos alguns pacientes em vias de realizar novos transplantes autólogos, né? E especificamente para o paciente em questão, nós planejamos pelo menos, se ele concordar, pelo menos mais umas 4 ou 5 etapas, em 2 anos aproximadamente. A mãe de Samuel conta que o filho está se recuperando bem e que a família está otimista com o resultado do processo de reconstrução facial, que pode durar até 2 anos. Ele está muito satisfeito com essa cirurgia, né? Ele viu que sim, deu uma diferença muito grande, né? Ele está com um pouco de medo de fazer a próxima, porque também está muito recente, né? Mas eu creio que isso é só agora, né? Mas eu creio que mais tarde ele vai mudar de ideia, porque ainda tem algum tempo, né? Tem que esperar cicatrizar para fazer a outra etapa, assim. Então eu creio que vai aceitar, sim. A gente está na esperança que tudo vai funcionar bem, né? Que ele vai voltar a falar direito, vai voltar a comer normal, porque ele come com muita dificuldade. Ele come sim, mas porém ele tem muita dificuldade para comer. E ainda hoje o Conexões debate a educação no Brasil e as manifestações que estão pelas ruas do país e que reivindicam qualidade na educação brasileira. E no próximo bloco você acompanha uma matéria sobre Rock em Corpo, um espetáculo que mistura dança contemporânea e rock goiano.
Conexões já está de volta e esse segundo bloco é todo dedicado à cultura. Para começar, você confere uma reportagem sobre o segundo espetáculo da companhia Das Luz, que trouxe uma mistura do rock goiano com dança contemporânea. O rock goiano de bandas como Black Drawing Chalks e Violin serviu de inspiração para a construção do espetáculo Rock em Corpo, da Das Luz Grupo de Dança. As coreografias foram pensadas por Luiz Fernando Bongiovanni, todas a partir da trilha sonora de bandas goianas. Tanto a experiência do rock quanto a experiência da dança passa pelo corpo de alguma forma. E a partir dessa premissa a gente foi explorar um pouco a cena do rock goiano. Para minha surpresa, e a minha ignorância era grande, né? Goiás e Goiânia tem uma cena vastíssima de rock alternativo, que tem várias vertentes, né? Desde a moçada mais camisa preta, o rock mais pesado. Mas tem uma coisa curiosa, né? Que esse rock para estar junto com os amigos, né? O Rolo em Chamas e a churrasqueira no palco. Então é muito material para a gente pesquisar. A própria história do Martim Sererê, quanto espaço e o que ele proporcionou para essas bandas. De alguma forma o espetáculo ele tenta, de maneira modesta, claro, né? Porque a noite ela tem um limite de tempo mesmo, mas manifestar um pouco vários desses lugares distintos da cena. Além de casar dança contemporânea e rock, o espetáculo também reuniu outras manifestações da cultura jovem de Goiânia. O projeto gráfico foi feito pelo estúdio Bicicleta Sem Freio e o figurino por Su Martins, da Casulo Moda Coletiva. Se tem uma coisa que é o ponto principal, que é o corpo, o segundo ponto principal é juventude e reverência, então tudo isso está de alguma forma contemplado, né? Então na música com certeza, na parte de identidade visual, o pessoal do Bicicleta Sem Freio que veio um pouco trabalhar com a parte dos cartazes, dos flyers, né? Uma influência grande nos videoclipes de algumas bandas daqui de Goiânia. Em relação à moda, a Su, que é daqui de Goiânia, é uma artista daqui, ela fez os figurinos e também entrou nessa viagem com a gente, tentando revisitar essa quase figurino mesmo, né, que essa tribo do rock tem. Então acho que em cada aspecto do espetáculo, de alguma forma, a gente dialoga com essa cena. Você que é estudante de comunicação social de uma universidade pública também pode enviar uma produção audiovisual para o Conexões e participar do quadro Conexão Universitária. O envio pode ser feito por meio da página da TV UFG, www.tvufg.org.br, na aba Apoio Cultural, Envio Online de Produções. Neste local você encontra as fichas de inscrição e autorização que devem ser preenchidas e enviadas por e-mail para jornalismo@tvufg.org.br. Para continuar falando de cultura e educação, você confere agora as melhores dicas de eventos culturais e acadêmicos que acontecem em Goiânia. Na terça-feira, o Centro de Cultura Professor Ricardo Freu Abu Faisal será palco de mais uma edição do Fave Fashion, que é um projeto de extensão do curso de designer de moda da UFG. O projeto tem como objetivo apresentar os formandos do curso ao mercado de moda do estado. De segunda a quarta-feira, a UFG trará o terceiro Simpósio Internacional de Ciências Sociais, a comparação nas ciências sociais. O evento será na UFG, no campus Samambaia. O objetivo do evento é impulsionar o debate sobre a aplicabilidade, a pertinência e as possibilidades do método de comparação de casos nas ciências sociais, além de estimular as pesquisas na área. Nesta segunda-feira, às 7 horas da noite, no auditório do Bloco G da PUC Goiás, terá o quarto Panorama, Relações Internacionais em Debate. O tema do evento será o programa Mais Médicos do Governo Federal e suas implicações. O debate contará com a presença de 2 médicos e políticos do nosso estado, o deputado federal Ronaldo Caiado e o deputado estadual Mauro Rubem.
De terça a domingo, os goianienses poderão curtir mais um Goiânia Mostra Curtas. Esta é a 13ª edição do Festival Nacional em Curta-Metragem, que traz, além da exibição dos vídeos, oficinas, Ikuman Lab, palestras e encontros. Confira toda a programação no site www.goianiamostracurtas.com.br. No próximo bloco, você confere mais um debate do Conexões. O tema desta vez é uma reivindicação que está na boca do povo: a melhoria da educação brasileira. Durante a última semana, foi realizada aqui em Goiânia a 36ª reunião da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Um dos temas debatidos durante o evento foram as manifestações que tomaram o país, as redes sociais e que tinham como principal reivindicação a melhoria na educação do Brasil. E para falar um pouco mais sobre isso no Conexões de hoje, a gente recebe a professora da Universidade de Brasília, Catarina de Almeida. Olá, Catarina, muito obrigada pela presença. Olá, Camila, tudo bom? Bom, e antes da gente começar essa discussão, você assiste agora uma matéria falando mais sobre a reunião da ANPED. A Universidade Federal de Goiás está sediando a 36ª Reunião Nacional da ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Depois de 20 anos, o evento volta a ser realizado dentro de uma universidade. Nós congregamos os pesquisadores da área de educação, dos programas de pós-graduação, professores, alunos de pós-graduação, e sempre fizemos isso em centros de eventos, assim, centros de convenções, e dessa vez nós estamos realizando dentro de uma universidade pública e esperamos que essa seja uma experiência que veio para ficar, né? A ANPED, ela tomou a decisão há uns 3 anos atrás de circular pelas regiões do país para que também as pesquisas no campo da educação tenham maior visibilidade e possam de alguma maneira ajudar as diferentes regiões, os diferentes estados do país a refletir sobre os problemas da educação e a gente contribuir na solução desses problemas. Durante 4 dias, o evento deve reunir cerca de 3.000 participantes, entre professores, alunos e pesquisadores. O tema do evento deste ano é Sistema Nacional de Educação e Participação Popular, desafios para as políticas educacionais. O tema dessa reunião está conectado com o que está acontecendo no país, né? Nós temos a constituição aí de um Sistema Nacional de Educação como uma agenda política a ser efetivada, quer dizer, em 2009 foi aprovada a Emenda Constitucional 59, que institui o Sistema Nacional de Educação, mas ele precisa efetivamente ter materialidade. E nós temos também, tramitando no Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação. E o Sistema Nacional de Educação está, na Emenda Constitucional, articulado à ideia do sistema. Então nós precisamos dar materialidade às duas coisas, tanto ao Sistema Nacional de Educação, como avançar nas metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. E essa conferência conclama também a participação popular no sentido de discutir esses 2 grandes projetos para a sociedade brasileira. O ano que vem, em fevereiro, nós teremos a Conferência Nacional de Educação em Brasília, que também contribui para avançar essa agenda. Então, nessa ANPED, nós estamos, além dessa discussão no tema geral, nós estamos em todos os GTs, os grupos de trabalho, as sessões especiais, sessões conversas, refletindo essa grande temática do Sistema Nacional de Educação e Participação Popular e pensando os grandes desafios para as políticas educacionais, considerando esses 2 grandes eixos. Bom, falando um pouquinho sobre a ANPED inicialmente, como que você vê esse encontro, essa associação que discute educação, pós-graduação, esse encontro que fala principalmente da participação popular, nas reivindicações, também na construção do Plano Nacional de Educação. Como é que você enxerga essa perspectiva da ANPED hoje? A ANPED ela é uma entidade que já vem há bastante tempo discutindo as questões de educação, né? E sempre pensando em temas mais relevantes. Nesse momento que a gente tem aí como momento de construção das conferências estaduais, preparando para a Conferência Nacional, em processo de tramitação do Plano Nacional de Educação, né? Essa reunião da ANPED, e aqui em Goiânia, ela marca um momento muito especial, né? Nesses momentos a gente faz discussões e tenta tirar encaminhamentos também, né? Para a agenda política nacional também, no que se refere à educação. Então, essa reunião, nesse momento, após essas manifestações, eu acho que tem um caráter muito especial. Você acha que a população tem acordado cada vez mais para a necessidade de uma educação
de mais qualidade, que dê uma oportunidade maior para populações de baixa renda, populações que às vezes não têm esse alcance? Eu acho que essa é uma questão central, por quê? Porque nós temos nos últimos anos debatido muito a questão do acesso, da permanência, né? Mas a gente está percebendo que não basta ter só acesso e permanência, é preciso garantir qualidade, né? Quando a gente imagina que na questão do ensino fundamental a gente tem praticamente a universalização do atendimento, mas que as crianças estão saindo do ensino fundamental sem realmente ter aprendido, aí a gente começa a pensar a importância de discutir a questão da qualidade e de garantir uma qualidade efetiva, né, para a nossa população. E não é qualquer qualidade, é uma qualidade que atenda às necessidades da população. A gente discutiu com outros pesquisadores também a respeito da construção do Plano Nacional de Educação e a participação popular das pessoas que vão poder participar das conferências nos seus municípios, nos seus estados. Como é que você vê essa participação? Você acha que é possível perceber a realidade do país e da educação, do que as pessoas necessitam nessas reuniões e que isso vai realmente estar no Plano Nacional? Sim, quer dizer, na verdade, o Plano Nacional ele já está em tramitação e ele foi fruto da discussão da conferência de 2010, né, da CONAI de 2010. Hoje o que a gente tem é uma conferência que retoma a discussão do PNE, né, e a construção do Sistema Nacional de Educação, né, e inclusive debatendo o não atendimento no plano que nós temos hoje em tramitação no Senado daquilo que foi definido na CONAI anterior. Então, o momento da conferência, ele é ímpar para que a população, quer dizer assim, não só os educadores, os estudantes, mas a população em geral, possa participar desse debate e possa estabelecer uma agenda de reivindicação junto aos nossos representantes, né, no caso do Plano Nacional, no Congresso, né, que possa aprovar um plano nacional que atenda a essas necessidades, né? A gente não quer qualquer plano nacional, a gente quer um plano que possa garantir a qualidade da educação, que garanta financiamento, né, que garanta uma uniformidade no atendimento em âmbito nacional, não um atendimento único, mas um atendimento com a mesma qualidade, com as mesmas condições em qualquer lugar do país. Então, nesse momento, a gente ter as conferências em todos os estados brasileiros, né, é super importante para que a população, inclusive, pressione o governo para atender aquilo que a população está demandando, inclusive nas conferências. A gente vai continuar falando um pouquinho mais dessa pressão popular no governo no próximo bloco, quando a gente volta com mais um debate sobre educação. Estamos de volta com o último bloco do Conexões, que hoje debate a educação, as reivindicações por uma melhoria na educação brasileira que tomaram as ruas desde o mês de junho, também outros temas como investimento na educação, a construção do Plano Nacional de Educação. Hoje um tema bem abrangente e a gente conversa com a Catarina de Almeida, que é professora da Universidade de Brasília. Bom, Catarina, a gente viu esse boom de manifestações, principalmente a partir do mês de junho, e depois que as pessoas começaram realmente a tomar as ruas, depois que a questão do transporte foi um pouco esquecida, deixada para segundo plano, a educação surgiu como uma das principais problemas do Brasil. As pessoas indo à rua com cartazes, pedindo uma educação melhor. Como é que você vê isso como uma pressão no governo federal por melhorias? O governo tomou algumas medidas depois dessas manifestações e também as redes sociais, que hoje são um grande painel de manifestações, de reivindicações. Como é que você analisa isso na perspectiva do Brasil? Então, Camila, as manifestações, elas não só têm o caráter da reivindicação, mas têm o caráter de pressionar, inclusive, o Congresso, né? Para a gente que mora em Brasília e que participa da agenda do Congresso, as manifestações elas ajudaram muito, especialmente na aprovação da lei que destina os royalties do petróleo e o 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a questão da educação, que era uma das fontes de financiamento para o percentual do PIB que a gente quer aprovar no PNE, que seria 10%, né? Então, a participação da população, reivindicar a educação, mostra para a gente a importância que ela tem em âmbito nacional, né?
A educação, ela aparece na Constituição como um dos primeiros direitos sociais, né? Nós temos vários direitos sociais e a educação aparece como o primeiro. E aparece como o primeiro não é porque ele é mais importante que os outros, mas que ele é primordial para a garantia dos outros direitos, né? Então, a população brasileira, no geral, ela percebeu que se a gente não garantir a educação, a gente não vai conseguir, inclusive, garantir outros direitos sociais. Ao mesmo tempo, né, quando a população pede transporte, pede saúde, é que eu vou entender que para garantir a educação, eu também preciso garantir os outros direitos sociais. Sabe? Então, a participação da população, a pressão da população, ela é fundamental para que a gente consiga acelerar esses processos no Congresso. E as redes sociais, quer dizer, foram o meio, né, utilizado para essas articulações, né? Eu costumo dizer que a rede social ela vai ter a usabilidade que a população der para ela, que as pessoas derem para essas redes. E nesse caso, felizmente, ela foi muito utilizada para articular as pessoas nesse processo de manifestação e de pressão. No Brasil inteiro, né? Hoje ela já não aparece tanto mais na mídia, a questão dos movimentos, mas eles estão acontecendo, né? A gente tem muita articulação em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio. Essas manifestações, elas continuam porque as questões não foram resolvidas, né? Isso vai mostrar também, jogar por terra algumas coisas que as pessoas colocavam na época das manifestações, que era a lógica de que era um movimento muito instantâneo, muito temporário, né? E aí a permanência dessa articulação nos estados, nas diferentes cidades, mostra que, na verdade, que a população está se inserindo mais, está entendendo que ou a gente vai às ruas e pressiona, se organiza, ou nós não vamos ter os direitos garantidos. Ana Catarina, qual que você acha que hoje são os principais entraves da educação brasileira? O que de principal e de problemas que a gente tem na educação que precisam ser resolvidos? Olha, eu costumo dizer que o financiamento ele é meio, né? Ele é meio para a gente alcançar o que se quer, né? O que a gente precisaria hoje? A nossa principal bandeira nesse momento é a aprovação do Plano Nacional de Educação, né? E aprovar o Plano Nacional de Educação não só com os percentuais do PIB, mas com a garantia de que em qualquer lugar do país a gente vai conseguir oferecer um ensino de qualidade para crianças, jovens e adultos que estão necessitando de escola. As pesquisas vão mostrar, por exemplo, que mais de 90% das nossas instituições escolares de educação básica, elas funcionam com condições inadequadas, né? Seja de infraestrutura, de material. Então, a gente precisa de 3 questões básicas, né? A questão da valorização dos profissionais da educação, a questão de oferecer uma melhor estrutura para essa educação e a definição de uma qualidade de educação para todos, né? Então, dizer assim, que qualidade é que nós queremos e oferecer as condições básicas para a garantia dessa qualidade. Isso tudo a gente vai precisar da aprovação do Plano Nacional da Educação e da articulação do Sistema Nacional da Educação, né? Porque o que a gente tem? A gente tem 3 sistemas, né? A gente tem o federal, o municipal e o estadual, além do distrital, que está no âmbito dos estados, né? Que são 3 entes da federação que compõem o Brasil, né? E nesses entes você vai ter desigualdades muito grandes em relação, por exemplo, à questão de arrecadação. Então, a gente vai precisar mais do quê? De uma articulação entre sistema, de uma participação maior da União, ajudando os demais entes federados, para a garantia dessa educação de qualidade para as nossas crianças, que eu acho que é tão necessária e tão merecida, né? Nós temos uma dívida histórica em relação à educação e eu acho que está na hora da gente cuidar disso. Não só da educação básica, mas também da educação superior, né? Ao passo que eu vou aumentando o acesso à educação básica, eu também vou aumentar a demanda por educação superior. E aí a gente precisa garantir acesso, permanência com qualidade também na educação superior. Então a gente precisa cuidar disso e precisa essencialmente cuidar da questão da valorização dos profissionais de educação, porque senão daqui a pouco nós não vamos ter mais professores. As pesquisas também estão mostrando que os professores estão fazendo concurso, assumindo na rede e pedindo demissão, né? E nos cursos de licenciatura a gente vai ter uma baixa demanda nos cursos de licenciatura, porque os estudantes que estão entrando na universidade não veem a profissão docente como algo atrativo, como algo que vale a pena. Não só por questões salariais, mas pelas condições de trabalho que eles encontram nas redes de ensino. Então, eu acho que a gente tem garantir efetivamente o direito à educação é fundamental.
É preciso a gente pensar que quando a nossa Constituição diz que todo cidadão brasileiro tem direito à educação, não tem direito a entrar numa escola e permanecer nela. Eu só garanto o direito à educação quando eu garanto a aprendizagem. Ou seja, o direito à educação vai ser garantido a partir do momento que garantirmos qualidade. Senão, nós não estamos efetivando aquilo que a Constituição garante. Mudando um pouquinho, falando mais sobre educação superior também. O governo federal nos últimos anos, principalmente com os 2 governos do PT, investiu muito em educação superior, na entrada de alunos nas universidades, tanto particulares quanto públicas, veio o Reúne, também a questão das cotas para a entrada nas universidades. Como é que você avalia essas medidas? Elas têm garantido que a população tenha um acesso maior, principalmente a população de baixa renda, indígenas, negros, que tem aí a gente tem uma dívida histórica com eles no país, eles têm conseguido esse acesso e a permanência também com qualidade nas universidades? Inegavelmente, a gente aumentou bastante o acesso à educação superior, né? E ao aumentar, você garante também que uma parte da população que não tinha acesso, que é a população de baixa renda, pudesse ter acesso a essa educação superior. E aí, com a aprovação da lei das cotas, por exemplo, né, a gente vai ter aí possibilidade de indígenas, negros, os jovens que estão saindo da escola pública, né, possam entrar na universidade. Aí a gente vai lidar com uma outra questão. Resolvemos a questão do acesso? Não. Ainda não, até porque a dívida histórica que a gente tem é enorme, né? Mas esses alunos que estão chegando na universidade, especialmente os alunos de baixa renda, eles vão precisar agora de políticas de permanência, né? Então, daí a importância de investir em bolsas permanência, em outros programas sociais dentro da universidade. E uma outra questão é da preparação da universidade para receber esses alunos. Qual é a característica que a gente tem na universidade brasileira? Era uma universidade preparada para uma elite, que não dependia, que não precisava trabalhar, né, que tinha todo o tempo, que tinha as condições de permanecer na universidade. Hoje você tem uma universidade que expandiu muito o atendimento noturno, então você tem ensino noturno, mas você não tem uma universidade noturna. O que eu quero dizer com isso? Olha, o aluno trabalhador, ele estuda à noite, ele chega na universidade, mas ele não vai ter um atendimento nos espaços, por exemplo, assim, você não tem as pró-reitorias abertas. A biblioteca, a biblioteca às vezes não funciona, o restaurante universitário nem sempre está lá disponível, dependendo do horário que ele chega, ele já não acha mais o restaurante universitário aberto. Isso eu estou falando nas universidades em geral, né? Então eu tenho cursos noturnos, mas não uma universidade noturna, né? E aí o aluno trabalhador, se ele quer ter acesso a qualquer coisa em relação à área mais administrativa, ele vai ter que comparecer na universidade num outro horário, o que dificulta a vida dele. Uma outra coisa é a organização curricular dos cursos na universidade, né? A gente tem muito casos de... Se eu pego a Universidade de Brasília, por exemplo, que os currículos são muito abertos, muitas vezes não são oferecidas todas as disciplinas em todos os semestres, então o aluno ou prolonga a estada dele na universidade, ou tem que fazer essas disciplinas no horário contrário àquele para o qual ele fez o vestibular. Então, volta e meia você vê os alunos reclamando porque eles não têm as disciplinas do curso dele naquele horário que ele está matriculado. A universidade, então, não é pensada para esse aluno que tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo? A universidade ela não foi pensada para o aluno trabalhador e agora o aluno trabalhador está chegando na universidade e ela não está se organizando para isso. Então, ela vai ter que repensar, ela vai ter que entender o seguinte: olha, mudou a realidade da universidade. Hoje eu tenho um outro alunado com outras características, então ela precisa se organizar para atender esses alunos, né? Hoje ainda nós temos um pensamento ainda bastante elitista na universidade, né? Uma lógica elitista, por mais que você tenha professores novos entrando, entendendo dessa importância, mas a organização da universidade, seja no campo curricular, no campo administrativo, ela ainda não está preparada para esse aluno trabalhador. Inclusive, para pensar o aluno que está vindo da escola pública, né? Que ele precisa ter uma atenção. A gente tem um índice de evasão muito grande nas universidades públicas, né? Então a gente precisa entender por que essa universidade está expulsando esses alunos. Quais são as razões que estão fazendo com que esse aluno, depois de passar por um vestibular, conseguir entrar, está evadindo, né? Se eu pego a Universidade de Brasília, ela tem mais de 40% de evasão. Então é um número muito alto para você, numa universidade pública, né? E a gente precisa entender o que está acontecendo, o que a universidade precisa fazer para acolher esses alunos, né? Para fazer com que eles permaneçam com qualidade, que aí essa é outra questão. A gente expandiu muito com o Reúne, né?
construímos novos prédios, em alguns lugares nem tantos prédios, assim, aumentou mais o número de alunos do que, na verdade, a infraestrutura física, né? E de funcionários, de professores. Então, eu preciso expandir, né, o acesso, mas eu também preciso expandir as condições de oferta desse ensino, que é para garantir a qualidade, né? As universidades brasileiras, elas sempre estiveram no patamar de grandes universidades, de boas universidades, especialmente as federais, né? E algumas estaduais, de universidades que fazem pesquisa, de universidades que formam muito bem os seus alunos, né? E a gente precisa garantir isso. Continuar expandindo, mas também não baixar a qualidade. Quer dizer, porque a população de baixa renda está chegando à universidade, a gente não tem que baixar a qualidade, a gente tem que garantir qualidade para essas pessoas que estão acessando a universidade, tendo acesso à universidade nesse momento. Bom, nosso tempo chegou ao fim. Catarina, agradeço muito a sua presença aqui no Conexões para falar com a gente mais uma vez sobre educação, que é um tema recorrente no programa que a gente sempre gosta de tratar. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer e precisando, pode contar comigo sempre. O Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Mas você pode ser um parceiro do Conexões. Quer saber como? É só enviar perguntas, sugestões, críticas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail do programa ou então para as redes sociais. Você também pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9 horas da noite e na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!